Bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião neste 29 de abril de 2015. Peguei aqui ao acaso o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, item 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esta situação de que o nosso futuro depende do que nós construímos, o que nos aguarda amanhã será exatamente o que nós estivermos planejando e realizando hoje, não poderia ter uma origem mais natural e mais respeitável perante a vida ou perante as nossas ideias do que diz respeito ao nosso Criador. A vida nos dá aquilo para o qual nós nos projetamos. Agora cedo pela manhã, a televisão estava ligada e observamos fatos extremamente desagradáveis no Brasil. Professores destruindo as prefeituras por não concordarem com seus métodos, e alunos destruindo suas próprias salas por não aceitarem as medidas impostas pela diretoria da escola. Ainda que não façamos nenhuma análise profunda da questão, se nós imaginarmos os que temos mais de 50 anos, se nós imaginarmos esse tipo de procedimento, se nós tivéssemos tomado ele como método usual, talvez nenhum de nós hoje tivéssemos mais escolas e, quiçá, também não tivéssemos chegado aonde chegamos. Estive recentemente em Portugal e nesta viagem nos foi dada uma oportunidade extremamente interessante, principalmente para mim, que jamais a procuraria, posto que não sou ligado à área de pedagogia. Mas a ALUN fez um requerimento e foi autorizada a visitação à chamada Escola da Ponte. Primeira coisa nos surpreende logo no requerimento. Para você fazer uma visita a esta escola, você tem que pedir e explicar todos os motivos. E quem analisa se você pode ou não ir visitar são os alunos, não os professores nem a diretoria. O que já quebra o nosso padrão convencional. Segunda surpresa, quando lá chegamos, é um conjunto de prédios, sendo que o último desses prédios, todos eles do mesmo tamanho, se a minha memória não me falha, porque eu não prestei atenção necessariamente, eu não contei, mas eu acho que são 5 prédios, e que 4 desses prédios é a chamada escola formal, escola convencional, e o 5º prédio é a escola da ponte. Mas não há qualquer separação entre nenhuma das escolas. Mas é engraçado porque eles não se misturam. Como é que, não tendo nenhuma divisão, essas turmas não se misturam? Não se misturam por um único fator: os padrões individuais dos que estudam nas duas escolas são diferentes.
Quando nós lá chegamos, e pensávamos, olhando de fora, que tudo era uma escola única, e já descobrimos que eram duas escolas. E fomos encaminhados para a escola da ponte. Lá chegando, aguardamos um pouco, enquanto as duas pessoas que iriam nos apresentar à escola da ponte vinham trazidas para fazer toda a apresentação e responder todas as perguntas que quiséssemos fazer. Dois meninos, um de 11 anos e um de 13 anos. Nenhum professor, nenhum diretor, nenhum coordenador nos acompanhou em nenhum momento, o que é muito estranho. Daqueles dois meninos, o de 13 anos tinha estudado durante alguns anos na chamada escola convencional, escola formal, e o outro era aluno da escola da ponte desde o início. E era óbvio que a gente queria saber, para aquele que estudou fora, como é que foi o entrosamento dele naquele modelo da escola da ponte. E ele disse: foram 2 anos de adaptação. No primeiro ano, eu praticamente não aproveitei nada e por pouco não tive que sair da escola. No segundo ano, eu assimilei tudo. E hoje não saio daqui de jeito nenhum. E saímos a examinar a escola, e eles dois, a nos mostrar em cada sala eles entravam, as salas não estavam nem fechadas nem desativadas. Todas as salas estavam tendo aulas, todas. E nós entramos, no caso no nosso grupo, estávamos com 5 pessoas, mas tinham outros alunos levando outras turmas e entrando nas salas. E os alunos nas salas não paravam nem desviavam sua atenção para ver quem estava entrando ou saindo. E aí as surpresas sucedem. Você entra num vão de salas de aula e você, por dentro da sala, você passa para a sala seguinte. Existe uma meia divisória, mas as salas não são isoladas umas das outras. Então você passa todas as salas de aula, cada uma formada por seus professores, cada uma estudando as suas matérias, e o grande impacto, todos tendo liberdade de estudar o que queriam. E aí vem a pergunta: e como é que vocês fazem para decidir o que vocês vão estudar? Nós formamos assembleias. Nós quem? Nós, os alunos. Nós sabemos que temos que cumprir uma meta, mas nós temos que ser responsáveis pela meta que temos que cumprir. Então, se alguém vai mal, o próprio colega se aproxima para ajudar, mas se ele não quer ser ajudado, os colegas em reunião, são 2 por semana, decidem entre eles que tipo de punição o colega deve receber para se enquadrar na escola. E enquanto caminhávamos pelas salas, de vez em quando nós víamos uma criança com a mão apontando o dedo para cima. Eles não falavam nem atrapalhavam ninguém, porque eles são divididos de 4 em 4 numa mesa. Em todas as salas, absolutamente todas, tem biblioteca. Todas as salas têm serviço de computador com ligação à internet em alta velocidade. Em todas as salas tinham algum aluno usando algum dos computadores, e em nenhuma sala tinha nenhum procurando qualquer coisa que não fosse de estudo. Impressionante o comportamento e o aproveitamento daquelas crianças. Por fim, entramos numa sala em que os alunos, o mais velho da sala, tinha 5 anos de idade. Era uma sala de 2 a 5 anos de idade. 2 molecotes, um de 3 anos e o outro 3 anos e meio. Um deles se levantou e veio até nós e disse: deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. E ele se ajoelha no chão e, abrindo a porta do armário, ele diz: primeiro olhe só a metade, porque na hora que abria, a outra metade da informação se escondia. Aqui estão os nossos direitos. E ele saiu mesmo sem saber ler, dizendo um por um. E depois ele fecha o armário e diz: e aqui estão os nossos deveres.
E eles diziam e davam exemplo de cada um dos direitos e dos deveres. Não estou falando de que eram professores a dizer que era assim que se comportava. Não, eram os alunos. Toda a sala tinha professores, mas os professores davam um ponto de partida e ficavam esperando o chamado dos alunos. Mas uma ala dessas não era só de crianças. A primeira sala era de crianças, a última era de adolescentes. Pessoas com 15, 16, 17 anos de idade. Interação total entre todos eles. Quando terminamos de fazer a visita, que a gente foi saindo, foi exatamente na hora que terminou um dos intervalos. Ou por outro, terminou uma das aulas para começar um dos intervalos. E vem uma turma correndo, gritando, bagunçando no corredor. Os dois meninos que estavam sendo nossos guias olharam um para o outro, e aí um olhou para a gente e disse: são da outra escola. Como quem diz, nós somos muito bem educados, não fazemos isso. E aí, encaixando no tema de hoje, se pergunta: qual é a probabilidade desses meninos da escola da Ponte virem a ser pessoas desequilibradas amanhã? Porque nenhuma delas estava constrangida por ter um método e um objetivo. Nenhum deles queria necessariamente ser como aqueles outros. Eles sabiam que eram diferentes. E aí surge na nossa cabeça uma infinidade de perguntas. Por que dentro de 5 módulos, só um era a escola da Ponte? E a resposta, que poderia ser inimaginável, ela vem naturalmente. Nem os pais, nem os amigos, nem os familiares dessas crianças gostam daquele comportamento. Mas por que não gostam? Porque eles nos incomodam. Porque é muito ruim ter gente boa perto da gente quando a gente não quer ser bom. E depois ficamos esperando que Deus nos dê um paraíso, que Deus nos dê qualquer destinação. Somos nós que buscamos, somos nós as pessoas quem temos construído todo o nosso futuro. É um modelo, o da Escola da Ponte, tão bonito de se ver e de se viver como a gente pôde viver, e eles não poderiam fazer aquilo num dia e num horário, porque eles têm visitas todos os dias, de manhã, no turno da manhã e no turno da tarde. E pessoas do mundo inteiro vão visitar a Escola da Ponte. Então, por que não amplia-se isso? Primeiro, pelo que nos disseram depois, não os alunos, mas aí já conversando com o pessoal que cuida da pedagogia e da administração do sistema, diz que o governo não tem interesse em que tenha muitas escolas da Ponte. E aí dá para a gente começar a pensar, por que não? Porque o paraíso que a gente quer é o paraíso onde a gente pode fazer tudo que dá na telha. E não o paraíso de sermos educados e respeitosos perante os direitos de um para com os outros. Quando entramos na Escola da Ponte, tem logo uma tela bem grande, que é a primeira coisa que os que vão nos levar à visita nos levam a ler. Por favor, leiam isto que aqui está. São os procedimentos que nós devemos ter enquanto visitamos a escola. E o último item é: não fotografe. E ninguém fotografou. Mas quando já estávamos à saída, os dois meninos falaram com uma professora, e a professora disse: vocês podem fazer na frente de um painel uma foto. E quando a gente ia para frente do painel, surgiu uma coordenadora, eu acho que do espaço, e disse assim: não pode fotografar. E o menino ficou todo embaraçado, porque foi ele quem convidou, ninguém estava querendo fazer foto. E ele, ao contrário de qualquer menino, sairia de perto, ele peitou a mulher de frente e disse: então me desculpe, porque eu tinha perguntado se podia e me foi dito que sim. Mas me desculpe, fui eu que errei, não foi eles. Assumiu e ficou o tempo inteiro perto.
Isso é uma atitude de muita dignidade. Isto é um paraíso, isto é o futuro que eu espero. Agora, fica difícil imaginar que um padrão desses, ele exista no nosso meio. Enquanto estávamos em Portugal, o fundador da Escola da Ponte estava, talvez até ainda esteja aqui no Brasil, tentando fundar a Escola da Ponte no Brasil. O projeto é lindo. Olha que eu não sou da área de pedagogia, mas aquilo me emocionou. Porque a gente vê qual é o comportamento daquelas criaturas que ali estão. E o fato de ter vindo me ciceronear, ter sido uma criança de 11 anos que nasceu e foi educada desde o primeiro momento no projeto. E o outro de 13 anos foi de fora, teve toda a dificuldade do mundo de adaptação e que agora não quer mais sair dali de jeito nenhum, mostra o quanto ser bom é bom. Tem outras questões que aí não entra o caso aqui agora de analisar, até porque não é minha área. Como eles decidem os estudos, quais são as sequências, como é que são os encaminhamentos, porque afinal de contas alguém tem que cuidar, alguém tem que ter uma decisão num nível maior. Mas como é bonito perceber que uma liberdade bem condicionada, ela faz florescer todos os melhores sentimentos que nós temos e que não percebemos. Eu sou aluno da Escola da Ponte. Papai, o senhor atravessou o sinal amarelo. Mas no sinal amarelo eu posso atravessar, mas o senhor pôs em risco a vida dos outros. Eu não sou da Escola da Ponte. Aproveita, está vermelho, mas o outro carro ainda não saiu. São dois aprendizados totalmente diferentes. E que faz com que a gente perceba muito bem essa proposta que foi lida no livro Céu e Inferno. O que vem daqui a pouco é o resultado do que eu estou plantando. A minha qualidade de vida de hoje, tanto depende do que eu fiz ontem, mas também depende do que eu estou fazendo agora. Desculpem se eu, de uma certa forma, desviei um pouco, mas muitas vezes, para a gente entender bem alguns ensinos morais, nada melhor do que a gente ver um exemplo real. E eu nunca mais esqueci esta visita da Escola da Ponte. E foi uma visita que eu, por mim, por minha índole, eu não teria procurado sozinho. Porque para mim era apenas mais uma escola. Fico a imaginar, ainda que isso não se implante em lugar nenhum, na hora que nós conseguimos implantar um modelo desses, onde a criança cresça sabendo quais são os seus direitos e seus deveres, que saibam decidir critérios de julgamento e de condenação, aos quais eles também estarão submetidos, a partir daí eu acho que a gente vai ter uma outra juventude, uma outra educação e uma outra humanidade. Nesse dia, então, provavelmente, as anotações de Allan Kardec que foram lidas há pouco sofrerá um pequeno ajuste, porque ele diz que se falhamos, ainda retornaremos, e ele deixa no plural, retornaremos para ulteriores reencarnações, muitas delas ainda muito trágicas. Se nós nos educarmos, virá escrito apenas, ainda viveremos ulteriores reencarnações. E agora para gozos e felicidade. Estejamos bem relaxados, procuremos vibrar em sintonias de harmonia. E apesar da melodia que toca estar em volume muito baixo, procuremos sentir e acompanhar alguns de seus acordes, de suas notas. E usemos a beleza da melodia, a beleza da música, para relaxarmos, como a entrar em suas ondas. Inspiremos profundamente.
Retenhamos um pouco e liberemos o ar, na mesma sintonia que estamos captando com a melodia. Inspiremos e liberemos o ar. Navegando nas ondas da música, imaginemos os melhores cenários para as nossas vidas, sempre inspirando profundamente, retendo um pouco e liberando o ar com gratidão. E nas ondas da vida, encontremos as oportunidades que estão ao nosso dispor. A vida é grandiosa e ela se faz presente o tempo inteiro através da natureza. E o tempo inteiro a natureza nos responde, dizendo-nos de sua própria grandiosidade. Como seres humanos, somos criaturas igualmente maravilhosas. Trazemos em nós potências, realidades e oportunidades mil a nos indicar tudo o que temos a fazer. Mas sigamos com tranquilidade, em busca da manutenção de uma harmonia, com uma linda melodia que não para, e que nos envolve mesmo que não a escutemos. A vida, como Deus nos deu, é um processo sinfônico em que mesmo os acordes dissonantes, se isolados, podem parecer discrepantes, dentro de um projeto orquestral, enche de novas tonalidades e beleza a melodia de nossas vidas. Percebamos que tudo contribui na vida e na natureza para que nossas vidas sejam melhores. E se ainda não são, serão, virão a ser. Mas pode ser que já seja. Basta que tenhamos olhos de ver e coração para sentir. Inspiremos profundamente. Retenhamos um pouco e liberemos o oxigênio com gratidão. Deus nos favorece com tudo. A nós cabe apenas a escolha. Deus nos deu, além da vida, o maior de todos os presentes, o livre arbítrio. Cabendo-nos a nós, portanto, a opção, a escolha daquilo que nos seja melhor. E o melhor está aqui neste momento através das energias do mundo espiritual. Que como esta chuva venha a nos abençoar o corpo, a fecundar nossas almas com novas energias, com novas harmonias. E os nossos magnetizadores projetam também, a partir de agora, suas energias, seus fluidos, a fim de que tenhamos também um reforço bem mais material.
unindo, portanto, tuas fontes energéticas, para que tenhamos ainda mais e melhores condições de vencer as nossas dificuldades. Diziam os antigos magnetizadores que uma das funções do magnetismo é proporcionar a todos, doadores e receptores, facilidades de progresso também moral. E certamente a vida nos concede superação de nossas dificuldades, para que em tom de agradecimento real melhoremos os nossos padrões emocionais e vibremos dentro de uma nova moral que nos torna criaturas melhores, que nos enche de uma santa paciência. Nestes momentos em que buscamos as energias que estão ao nosso dispor, deixemos aberta a nossa mente, o nosso coração, nossos campos emocionais, espirituais e físicos, para captarmos o melhor de toda esta energia, de todo este conjunto de bênçãos. Deixemos-nos penetrar, absorvamos tudo isso, busquemos, peçamos, nos envolvamos. Não é hora de descrença, é hora de recebimento apenas, mas um recebimento solicitado. Não tenhamos qualquer receio de dizer de dentro para si mesmo: meu Deus, ajuda-me. Meu Deus, dá-me a sabedoria de absorver tudo isto agora. Senhor, dá-me a tua vontade para que nela eu me fortaleça. Amigos, protetores, anjos, encontrem em mim a figura que tanto vocês almejam que eu venha a ser. Principalmente no meu sentido moral. Aproveitemos estas energias. São muitas, são de muitos, são para todos nós. Deus, Pai de infinita sabedoria, acode-nos, Senhor, fortalece-nos, e que tenhamos a gratidão devida a Ti e à vida, agasalhando todas essas energias em nosso próprio favor. E enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as águas, nós ficaremos aqui agradecendo, vibrando, absorvendo estas energias. Porque tudo isto que aqui está, como disse Jesus em uma de suas parábolas, toda esta mesa farta é para que vos alimenteis e sacieis as vossas necessidades. Absorvamos as energias do mundo espiritual e as boas energias do mundo físico e sejamos melhores. Estejamos em oração.